E aí, beleza? Eu sou o Ives Tomazini e diante de tanto caos, polêmicas e calamidades, que tal descobrirmos um pouco mais sobre Wuhan? Então, quem sabe vermos a cidade chinesa como algo além do berço desse vírus. Apesar de hoje em dia ser conhecida como Chicago da China, o local onde se situa tem registros de mais de 3.500 anos. E 3 milênios e meio é tempo suficiente para acontecer muita coisa interessante. Dentro de Wuhan, do alto de seus 51 metros de altura, a Torre da Garça Amarela vigia o rio Yangtze. Embora o monumento atual tenha sido erguido sobre a Colina da Serpente, a torre original ficava a 1 quilômetro dali. Acontece que ela foi destruída e reconstruída dezenas de vezes ao longo dos séculos. De qualquer forma, por seu simbolismo, ainda é carregada de lendas e misticismo. Isso porque a sua própria construção teria sido uma homenagem a um taoísta imortal. Além da conta que um taverneiro chamado Xin teria servido pacientemente bebida para um sujeito maltrapilho que o visitava diariamente. Em uma dessas visitas, o andarilho alegou que realmente não teria dinheiro para pagar a Xin. Então, usando a casca de uma laranja, fez o desenho de uma garça na parede do estabelecimento. E explicou que sempre que Xin batesse palmas, a ave sairia da parede e começaria a dançar. Dizendo isso, simplesmente virou as costas e foi embora. Eu imagino que Xin tenha ficado olhando para um lado e para o outro antes de aplaudir uma parede melada na frente de alguém. Mas de qualquer forma, aquilo deu certo. Com o inusitado número mágico, não faltou clientes e o taverneiro se tornou um homem rico. Passado um tempo, o maltrapilho então reapareceu, mas negou qualquer parcela da riqueza de Xin como agradecimento. Apenas tocou uma flauta, montou na garça e desapareceu nas nuvens. Quem nunca? Grato, o taverneiro ergueu a estrutura, considerada hoje em dia uma das 4 grandes torres da China. E vão por mim, cada uma delas tem uma história mais fascinante que a outra, todas de alguma maneira relacionadas à literatura do país, o que significa que mais cedo ou mais tarde voltarão a dar as caras por aqui. Wuhan, na verdade, é resultado da junção de 3 cidades menores. E foi numa delas que ocorreu o Levante, que serviu como faísca para a revolução que deu início à queda da dinastia Qin. Essa rebelião resultaria no ano seguinte na abdicação do último imperador chinês. O estopim da revolta foi a explosão acidental de uma bomba em posse de um grupo do próprio exército que eram na verdade revolucionários em segredo. O acontecido fez com que a investigação da polícia chegasse até uma lista que constava todos esses militares mancomunados. Só que naquele momento, Wuchang era o centro industrial militar da China, e alguns dos militares resolveram usar as armas que eram fabricadas ali mesmo para enfrentar o exército do Império. Contudo, a vitória apenas foi garantida quando outros governadores provinciais ao sul do país optaram por lutar ao lado dos rebeldes. E claro que a história com H maiúsculo nunca é tão simples, e depois disso o governo chinês passou por dezenas de outras tramas palacianas e rocambólicas até chegar no que é hoje em dia. Em 1978 foi desenterrado um antigo e gigantesco instrumento musical constituído por tábuas e sinos. Ele acabou ficando conhecido como Binhezhong do Marquês de Yizheng, por justamente ter sido achado na tumba desse nobre. O exótico instrumento, feito cerca de 433 anos antes de Cristo, tem seus 64 sinos pendurados em 2 conjuntos de prateleiras, sendo que o maior conjunto tem por volta de 7,5 metros e o outro quase 13,5. Como a tumba foi escavada em uma comunidade que era subdistrito de um distrito que fazia parte da província de Hubei, a descoberta foi levada para sua capital. Então, embora algumas cópias foram feitas para outros museus, os sinos originais fazem parte da coleção permanente do Museu da Província de Hubei, situado em Wuhan. E é isso aí, que a gente saia dessa aprendendo a dar ainda mais valor à felicidade fácil, aquela que esteve sempre ali, tão simples quanto ir buscar pão arrastando chinelo, ou como construir uma torre em homenagem a um brother bom de copo. Em todo caso, vamos aos clichês. Compartilhem, não montem nas garças, deem aquele joinha, não paguem contas com casca de laranja, cliquem no sininho e no caso de dúvidas, sempre aventura.